O ano de 2024 deixou um gostinho amargo para o Flamengo. Apesar da conquista do Campeonato Carioca de forma invicta, a instabilidade no Brasileirão e a queda precoce na Libertadores para o Penharol culminaram na queda do técnico Tite, no dia 30 de setembro. No dia seguinte, o ídolo Felipe Luiz foi anunciado para o comando técnico da equipe, o que deu uma injeção de ânimo e de organização para o time. Essa mudança foi coroada com o título da Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro, no dia 10 de novembro. Entretanto, apesar de uma sequência de 9 jogos de invencibilidade na reta final da Série a equipe finaliza o ano em terceiro lugar na classificação geral. A chegada de 2025 ficou marcada por uma definição cirúrgica do que seria prioridade. Em março, já era noticiado que o foco total do time era no Campeonato Brasileiro. A mensagem interna foi tão séria que o clube condicionou a conquista do Brasileirão à maior bonificação do ano para o elenco. Para o Flamengo, o Brasileirão começa no dia 29 de março. Apesar do empate com o Inter dentro de casa, o Flamengo já demonstrou um grande poder ofensivo, dominando o jogo com 62% de posse de bola e 19 finalizações contra 5 do Inter. O segundo jogo, no dia 6 de abril, foi fora de casa, contra o Vitória. O Arrascaeta abre o placar com um golaço de bico. Aos 31 do segundo tempo, o Vitória empata a partida, mas Bruno Henrique salva o dia, marcando aos 41 para fechar o placar. No dia 13 de abril, o Flamengo faz o seu terceiro jogo contra o Grêmio e controla a partida com facilidade, vencendo por 2-0. Mas a prova de fogo da força ofensiva do time veio na rodada seguinte, no dia 16. O Flamengo goleou o Juventude por 6-0 em um resultado que igualou a maior goleada do clube na era dos pontos corridos. Esse jogo teve 2 destaques. O primeiro foi a volta do Pedro, que estava afastado desde setembro de 2024, quando teve uma lesão grave no joelho esquerdo durante um treino da seleção. Ele entrou aos 11 do segundo tempo e marcou 2 dos 6 gols do Flamengo naquela noite. O segundo foi o delírio da torcida na entrada do Bruno Henrique, que tinha acabado de ser indiciado pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento num esquema de apostas. Mas só para registro, ele foi absolvido meses depois. O primeiro clássico do Flamengo no Brasileirão foi contra o Vasco, na quinta rodada. Assim como no jogo contra o Inter, a eficiência ofensiva foi o calcanhar de Aquiles. O Flamengo dominou o jogo com 64% de posse de bola e 17 finalizações contra 6 do Vasco. Mesmo assim, o placar final ficou em 0-0. O mês de abril fechou com uma performance de gala. No dia 27, o Flamengo atropelou o Corinthians com um placar de 4-0, onde o coletivo foi decisivo. Nesse jogo, o Pedro volta como titular, marcando 2 gols. Mas, além disso, o Felipe Luiz também exaltava a defesa do time, que fazia o 5º jogo consecutivo sem sofrer gols. O time começa o mês de maio com o pé esquerdo, perdendo por 2-1 para o Cruzeiro, com o Gabigol desempatando a partida, fazendo valer a lei do ex. Daí para frente, o Flamengo estabiliza, vencendo o Bahia no dia 10 de maio, empatando com o Botafogo no dia 18 e vencendo o Palmeiras fora de casa no dia 25 por 2-0. Os gols foram de Arrascaeta e Ayrton Lucas. Além disso, Rossi ainda pega um pênalti quando o placar estava 0-0. Essa foi a vitória que a equipe precisava para embalar no campeonato. Nos últimos 10 jogos entre eles, o Flamengo tinha vencido 2. Na época, o Palmeiras estava em primeiro lugar com 22 pontos, o Flamengo em segundo com 18 e o Cruzeiro em terceiro com 17. Depois da vitória, então, o Flamengo cola no Palmeiras com 21, enquanto o Cruzeiro também seguia na briga com 20. A última rodada antes da pausa para o Mundial foi decisiva. No dia 1º de junho, o Cruzeiro bate o Palmeiras por 2-1, resultado que deixava ele na liderança do campeonato. Contudo, o Flamengo recebe o Fortaleza e atropela com um 5-0 que ainda saiu barato para o que foi o jogo.
Com esse resultado, o Flamengo ia tranquilo para o Mundial, assumindo a liderança com 24 pontos e vendo o Palmeiras dormir na quarta colocação, com 22. No mês de julho, a equipe volta do Mundial inspirada. O único tropeço no mês inteiro foi na derrota por 1-0 para o Santos, na Vila, com gol de Neymar. Ainda assim, as vitórias sobre São Paulo, Fluminense, Bragantino e Atlético Mineiro mantiveram o time no topo da tabela. O mês de julho finaliza com o Flamengo líder, com 36 pontos, enquanto Palmeiras e Cruzeiro seguiam na cola com 34 e 32. O rubro-negro passa invicto o mês de agosto. Foram 2 empates, um contra o Ceará, no Castelão, e outro contra o Grêmio, no Maracanã. As vitórias foram contra o Mirassol, por 2-1, contra o Inter, por 3-1, e contra o Vitória, simplesmente por 8-0. A essa altura, o Pedro parecia já ter esquecido da lesão. As atuações dele contra o Inter, com 2 golaços, e contra o Vitória, com um hat-trick, colocavam o nome dele em todas as manchetes, inclusive ajudando o time a entrar para a história com a maior goleada da era dos pontos corridos. O mês termina novamente com o Flamengo líder, com 47 pontos. Cruzeiro e Palmeiras seguiam a disputa, com 44 e 43. Setembro foi agitado para o Flamengo, que tinha uma disputa de quartas de final pela Libertadores contra o Estudiantes. Mesmo assim, a equipe segura a bronca, ganhando por 2-0 do Juventude fora de casa, empatando com o Vasco no Maracanã e conseguindo uma virada sensacional contra o Corinthians fora de casa. Depois de muito insistir, muito mesmo, diga-se de passagem, o Iralberto tinha aberto o placar para o Corinthians, que foi para o vestiário com 1-0 no placar. Com 5 minutos do segundo tempo, o Arrascaeta empata a partida. No restante do segundo tempo, o Flamengo seguia com um bom volume ofensivo, mas sem conseguir converter. Entretanto, aos 38 minutos, Felipe Luiz coloca o atacante Luiz Araújo em campo, que completa a virada aos 42, mantendo a liderança do Flamengo no campeonato. Se setembro tinha sido agitado, outubro foi algumas vezes pior. No Brasileirão, a equipe tinha pela frente disputas com Cruzeiro e Palmeiras, um clássico contra o Botafogo fora de casa e uma semifinal de Libertadores para completar. Tinha tudo para dar problema. E deu. Já no dia 2 de outubro, o Flamengo recebe o Cruzeiro. Apesar de um jogo movimentado, a partida termina em 0-0. Para a alegria do Palmeiras, claro, que já estava de olho na liderança. No dia 5 de outubro, o Flamengo viaja para o Nordeste para encontrar o Bahia e perde por 1-0. Resultado que colocava à época o Palmeiras na liderança do campeonato. O clássico contra o Botafogo no dia 15 de outubro era extremamente importante para não deixar o Palmeiras escapar. E, novamente, brilha a estrela do Pedro. Completando 300 jogos com a camisa do Flamengo, ele abre o placar no finalzinho do primeiro tempo. Aos 24 do segundo, ele dá uma assistência de cavadinha para o Luiz Araújo empurrar para dentro do gol. E para completar, Plata, de cabeça, fecha o placar de 3-0. No domingo, 19 de outubro, acontece a final antecipada do Brasileirão. O Flamengo, 3 pontos atrás do líder Palmeiras, precisava da vitória para encostar. Já no início do primeiro tempo, Pedro dá um bolão pro Arrascaeta abrir o placar. Aos 23, Vitor Roque empata de cabeça. No final do primeiro tempo, Pedro sofre pênalti e Jorginho desempata para o Flamengo. E ainda no primeiro tempo, o Arrascaeta retribui a assistência e coloca Pedro na cara do gol para abrir 3-1. Tudo isso só no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo até teve alguns lances de perigo, mas quem impressionou mesmo foi o Palmeiras, que conseguiu diminuir aos 48 do segundo. Mas não foi o suficiente. O Flamengo ganha a partida por 3-2 e encosta no Palmeiras com 61 pontos. No dia 25 de outubro, a viagem para o Nordeste traz azar novamente. O Flamengo perde para o Fortaleza fora de casa por 1-0. Por ironia do destino, no dia seguinte o Palmeiras empata com o Cruzeiro,
o que segura a pontuação de todo mundo na parte de cima da tabela. O mês de outubro fecha com o Flamengo ainda na vice-liderança. A primeira metade do mês de novembro começa com o Flamengo mostrando que lutaria até o fim pelo campeonato. Em 4 jogos foram 3 vitórias e um empate fora de casa contra o São Paulo. Enquanto isso, o Palmeiras tropeçava em jogos decisivos. Em 4 jogos foram 2 vitórias e 2 derrotas, uma contra o Mirassol e outra contra o Santos. Na segunda metade do mês, o Flamengo tropeça, perdendo para o Fluminense por 2-1. Entretanto, do lado de lá, o Palmeiras seguia instável, com uma sequência de 4 jogos sem vencer. Nessa altura, o Flamengo já abria um fôlego na liderança, com 74 pontos contra 70 do Palmeiras. No dia 25 de novembro, o Flamengo visita o Atlético Mineiro pela 36ª rodada do campeonato. Aos 34 do primeiro tempo, o Atlético abre o placar. Mas Bruno Henrique aparece para salvar o dia novamente, marcando de cabeça aos 47 do segundo para buscar o empate. Enquanto isso, o Palmeiras tropeçava mais uma vez, perdendo por 3-2 para o Grêmio. Com esses resultados, o Flamengo chegava à 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, dependendo de uma vitória para ganhar o título. No dia 3 de dezembro, 4 dias depois de ter ganho o título da Libertadores em cima do Palmeiras, o Flamengo recebe o Ceará em casa, no Maracanã, para se consagrar campeão brasileiro. Mantendo a mesma característica de jogo do restante do Brasileirão, o Flamengo domina o Ceará e vence por 1-0 com gol de Samuel Lima. Conforme a meta estabelecida no início do ano, o Flamengo é o campeão brasileiro de 2025, com um desempenho impressionante. Com o melhor ataque e a melhor defesa da Série A, o time rubro-negro marcou 75 gols e sofreu apenas 24, resultando num saldo de gols de 51. Além disso, o Flamengo é o time com mais vitórias e menos derrotas do campeonato. Com uma campanha soberana, o time de Felipe Luiz garantiu o título com uma rodada de antecedência, demonstrando a sua força e determinação.